Fala amigos, eu sou o Note e pense só, após participar de um duelo contra sua vontade, você é forçado a se casar com a capitã mais forte dos cavaleiros e tem que revelar sua verdadeira identidade. Amigos, continuaremos nossa aventura no anime The Aristocrats of the Woodland Adventure. Caminhando nos arredores do palácio, Cain se encontra com o vice-capitão Dain. Ele fala que a pedido do primeiro-ministro Magna, veio deixar os materiais dos monstros que coletou. Dain fala que ficou sabendo sobre isso e diz que ele poderia colocar os materiais no depósito, mas o menino pede desculpas e avisa que não vai caber todos em um lugar desse tamanho. O vice-capitão fica chocado com essa informação e questiona se ele trouxe dragões vermelhos como os que tem em sua casa. Cain responde que não é nada daquele porte e que era apenas um dragão da terra. O Dain fica surpreso, pois mesmo um grupo de aventureiros de classe A possui dificuldades para derrotá-lo. Cain não sabe sobre isso, mas diz que é um dragão extremamente grande. Sendo assim, Dain fala para que ele os coloque no campo de treino. Mas para sua surpresa, o garoto retira de sua caixa de itens vários monstros lendários, não só de rank A, mas também de rank S. Vendo todos esses monstros, o vice-capitão pergunta se o garoto é um herói ou talvez um discípulo dos deuses. Cain tem uma reação a essa pergunta, mas diz que é apenas uma criança normal. Dain compreende, mas avisa que como são muitos monstros, vai demorar um pouco para conseguir avaliar os materiais. Entretanto, quando Cain estava indo embora, Dain diz que ainda está muito cedo e pergunta se ele não estaria interessado em ajudar no treino dos cavaleiros e em conhecer sua capitã. Aparentemente ela ama pessoas fortes e ele gostaria que Cain mostrasse suas habilidades para ela, e ele aceita por livre e espontânea pressão. Então de repente ele se encontra cercado de vários cavaleiros, mas para entendermos o que aconteceu, somos levados a alguns minutos atrás, onde Cain foi apresentado para os guardas no campo de treino. O garoto se apresenta e pergunta onde está a capitã. Dain diz que ela aparecerá quando as lutas de treino começarem, afinal ela adora uma boa batalha. Cain pensa que ela deve ser alguém muito assustadora, mas Dain avisa que ela não vai devorá-lo, nem nada do tipo. O vice-capitão decide dar início o mais rápido possível à simulação de batalha. Um dos guardas reais questiona se realmente podem fazer isso, afinal ele é apenas um garoto de 10 anos, e Dain diz que ele poderia ser o primeiro a tentar enfrentá-lo. Então a simulação começa. Por subestimar o barão, ele decide lhe dar vantagem no primeiro ataque. Cain então usou a magia de fortalecimento para ampliar seus atributos físicos, e com uma velocidade que os olhos não podem enxergar, ele avança e quebra a espada de seu adversário, assim garantindo a vitória. Quando estava indo embora, Dain o segura pelo braço e diz que foi melhor do que ele esperava, por isso sugere que Cain lute com todos os cavaleiros da Ordem Real ao mesmo tempo. Sendo assim, ele chegou nesse atual presente, onde está cercado por todos. Nesse momento, uma pessoa grita para eles esperarem, e pulando de cima de um prédio, a capitã da Ordem da Cavalaria Real pergunta o que está acontecendo e questiona o porquê deles estarem apontando suas espadas para uma criança. Achando que ele estava perdido, ela abraça Cain, que rapidamente percebe que ela é uma elfa. Ela questiona o porquê do vice-capitão não ter parado seus homens, mas Dain avisa que esse é o garoto que salvou a princesa Telestia e aniquilou mais de 30 orcs. Ouvindo isso, ela fica muito animada e uma aura roxa começa a emanar de seu corpo. Sabendo que ele é o grande herói do reino, ela o desafia para um duelo. O vice-capitão fala que ela deveria se apresentar primeiro, mas ela diz que espadachins devem se entender com suas espadas. Enquanto os outros saíam do local, eles dizem que o barão não tem nenhuma chance, afinal a capitã possui o título de mestre espadachim. Já de início ela percebe que o garoto é forte e decide usar sua magia de fortalecimento. Com isso eles começam uma rápida e intensa troca de golpes, onde até os cavaleiros ficam impressionados pelo garoto conseguir acompanhar o ritmo de sua capitã, o que de fato é um feito inacreditável. Depois de rápidas colisões de espadas, Cain usa sua magia de aumento de velocidade e consegue desviar do golpe da capitã e rendê-la com sua espada. Ela por sua vez diz que se decidiu e alega que vai casar com o garoto. Cain diz que tem apenas 10 anos e que não sabe nada sobre ela. Sendo esse o caso, ela decide se apresentar. Seu nome é Tijuana von Liebert. Ela possui o título de Viscondessa e é a filha do Duque Liebert, que cuida da Floresta do Norte. Tijuana informa que ele não precisa se preocupar com a idade, pois como ela é uma elfa, viverá no mínimo 300 anos, e que sua aparência jovial não mudará por muito tempo. Cain diz que a filha de um duque não deveria decidir sobre casamento por conta própria, mas ela diz que está tudo bem, pois já falou para seu pai que só voltaria para a floresta quando encontrasse um parceiro para casar.
Ele diz que precisa conversar com seus pais e outras pessoas, e quando vai pedir ajuda para Dain, o malandro finge que está dormindo. Ela percebe que não pode tomar essa decisão sozinha e ordena seu vice-capitão para que consiga uma audiência com o rei nesse exato momento, e Caim percebe que essa é a pior situação possível. No palácio, de frente à sua majestade, ele pergunta o motivo da capitã ter pedido uma audiência com tanta urgência. Tijuana então fala que decidiu que ela irá se casar com o Barão Caim. Espantados com essa notícia, Garm e o rei perguntam como chegaram a isso e pedem que o garoto explique a situação. Ele diz que ganhou a batalha simulada contra a capitã, o que acabou levando a essa situação. O rei questiona se ele não falou sobre Telestia e Silk, mas Caim explica que não, afinal esse é um assunto confidencial. Garm, por sua vez, questiona se seu filho sabe qual é a posição de Tijuana, mas o menino diz que só sabe que ela é a capitã dos cavaleiros. O rei explica que Tijuana veio do território de Libert, que antes era o país dos elfos. Por essa raça possuir extrema beleza, era comum se envolverem em guerras com aqueles que queriam sequestrá-los ou escravizá-los. Mas eles, do reino Eswort, não discriminam por raças, e graças ao primeiro rei Yuya, eles os protegem como se fosse um de seus territórios. Como o território de Libert não é diferente de uma nação independente, Tijuana é uma princesa, já que é filha da pessoa com a posição mais alta daquele lugar. E foi dessa pessoa que Caim recebeu um pedido de casamento. Então, mesmo ainda sendo confidencial, o rei conta a Tijuana que Caim já é noivo da princesa Telestia e de Silk. Entretanto, ao invés de desistir do casamento, ela quer mais do que qualquer coisa se casar com o garoto. Como não tinha outra escolha, o rei reconhece os sentimentos que a capitã sente pelo garoto, mas antes de qualquer coisa, ela deve escrever uma carta para seu pai Laysan, assim poderiam conversar sobre após ter a permissão dele. Ela então decide fazer isso agora mesmo e chama Caim para acompanhá-la no campo de treinamento, onde vão aprofundar seu amor com batalhas e escrever uma carta logo em seguida. Depois de ser levado à força, o rei se questiona como um garoto de 10 anos pode ser tão forte, e pergunta o que Garm pode dizer sobre isso, afinal ele é o pai do menino, mas o mesmo não faz a mínima ideia. O vice-capitão Dain informa que o barão demonstrou uma reação quando perguntou se ele era o herói ou discípulo dos deuses. Eles finalmente percebem que tem algo errado, e o primeiro-ministro Magna tem a ideia de testar essa hipótese mostrando aquilo para ele. Alguns dias depois, caminhando nos arredores do campo de treinamento do palácio, Caim se encontra novamente com Dain, que percebe que o garoto aparenta estar muito cansado. Caim avisa que não teria como ser diferente, pois desde aquele dia, ele e a capitã têm saído em encontros todos os dias, onde Tijuana não deixa ir embora até que a derrote, ou que o menino chegue ao seu limite de energia. O vice-capitão avisa que eles não têm chance com esse nível de simulação de batalha, e que graças ao garoto, a capitã ficou ainda mais forte. Caim explica que enquanto tinha seus treinos com Tijuana, o título Mestre Espadachim também apareceu em seus status. Quando pergunta se ela sempre agiu dessa maneira, Dain fala que sim, e que ela sempre deixa com ele o trabalho sem graça. Nesse momento, Caim ouve a voz de Tijuana o chamando e decide ir embora, mas para o seu azar, Dain o segura pelo braço e começa a arrastar o garoto, dizendo que agora ele tem uma audiência com o rei. De frente com o governante, Caim reflete o porquê de todos eles estarem reunidos naquele local. O rei avisa que o chamou porque quer que ele veja uma coisa. Magna então lhe entrega uma escritura mágica de nível imperial, que é passado de geração em geração pelos membros da família real, e aparentemente foi o primeiro rei Yuya que o escreveu. Caim pede permissão para a ver, e ela é concebida. Ele então observa uma magia que nunca tinha visto antes, e chega à conclusão que existem níveis ainda mais altos de magia. O rei agora tem a conclusão de sua hipótese, e diz que nenhum deles consegue ler aquele livro. Quando ele olha para as páginas, percebe que possui o mesmo idioma que tinha na sua outra vida. O rei informa que o livro foi escrito pelo primeiro governante Yuya em uma língua chamada japonês, e que só sabem que são magias de nível imperial porque foram avisados sobre isso, mas nenhum deles consegue ler. Devido a isso, ele pergunta quem realmente é Caim. O garoto reflete que não pode mais mentir, mas se pergunta o que vai acontecer se falar que é um reencarnado. Entretanto, acredita que pode confiar nessas pessoas. Caim então diz que falará a verdade, mas pede para que prometam que irão deixar essa conversa apenas entre eles. Caso contrário, ele terá que sair do país. O rei aceita e Caim começa sua explicação. Ele diz que tem memórias de sua vida passada,
memórias de um país diferente, chamado Japão, sendo esse o mesmo país de onde veio o primeiro rei. Curioso, Garmin pergunta se o menino realmente é filho dele e de sua esposa. Caim informa que não há dúvidas quanto a isso, pois os deuses lhe falaram sobre isso quando foi batizado aos 5 anos de idade. Todos ficam extremamente chocados ao saber que ele havia se encontrado com as divindades, e Caim fala que sempre encontra os 7 deuses quando vai à igreja, o que deixa o rei ainda mais desacreditado. Garmin então pede para que seu filho mostre seus status, e todos ficam embasbacados ao verem os verdadeiros níveis do garoto, e o título de O Reencarnado Escolhido dos Deuses. Já com a pressão baixa, o rei questiona o que mais deve esperar do menino, mas ele diz que com esses títulos, todas as pessoas do mundo devem se curvar perante a ele, afinal um escolhido de Deus é um título absurdamente alto. Caim por sua vez fala que não quer isso, e que mesmo tendo memórias de sua vida passada, está muito feliz com sua vida de agora. Ele fala que desde que reencarnou sem entender nada sobre esse mundo, sua família e os demais foram muito gentis com ele. Como perdeu seus pais e avós na sua vida passada, ele estava solitário, mas agora foi abençoado com uma boa família e amigos sem iguais. Por isso suplica para que continue o tratando da mesma maneira de sempre. O governante então o reconhece como o Barão Caim von Silford, assim como sempre foi, e faz uma brincadeira com o garoto, dizendo que seria melhor se ele fosse o rei. Nesse momento, Tijuana invade a reunião em busca de seu marido e mostra para o rei que recebeu permissão de seu pai para se casar com Caim, e simplesmente o sequestra para continuarem duelando. E é assim que eles percebem que Caim continuará sendo o mesmo de sempre, e que de fato ele não parece ser um escolhido divino. Sendo assim, o rei ordena que aquela conversa fique apenas entre eles. Enquanto ia embora, o rei deseja que Caim cresça e fique mais forte, para que proteja sua família e amigos preciosos, junto com todos os cidadãos que buscarem sua ajuda. Mais tarde ele é questionado por suas noivas Silk e Telestia sobre ele estar noivo da Capitã Tijuana. Cara, que loucura tá acontecendo nessa história. E ele explica que isso aconteceu porque a derrotou em uma batalha simulada, e esse foi o resultado. Silk se pergunta quantas noivas Caim vai ter até alcançar a maior idade. Tijuana aparece para buscar seu marido, dizendo que vão se amar por mais um dia. As meninas se perguntam o que isso significa, e enquanto é arrastado, Caim fala que ela está falando apenas sobre terem outra batalha simulada. Amigos, quantas noivas Caim terá até atingir a maior idade? Vamos fazer um bolão, eu chuto que serão 5 noivas, e vocês? Se quiserem a continuação, deixe aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder as próximas histórias de anime. Deixa o like que vai ajudar bastante o canal, agradeço demais galera, bom é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo, tchau!